Como Moraes acelerou o julgamento de tentativa de golpe do STF, o relator mantém a prisão do general Braga Neto e processo com réu preso tramita mais rápido. A decisão de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, o relator dos casos relacionados à suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, de manter a prisão do general Walter Braga Neto, acelerou ainda mais o julgamento do processo. Como há um réu preso, a legislação obriga andamento de ação mesmo durante o recesso da Corte, o que antecipa o julgamento final em cerca de um mês. Esse é o Viva Notícia e eu sou Mari Passos. Inscreva-se no canal, deixa o seu like e deixa também o seu comentário, que é muito importante para o canal. E eu vou colocar aqui um pedacinho da explicação que o Deltan Dallagnol trouxe aqui no canal dele. Raios que o Braga Neto ainda está preso preventivamente. Por que ele não foi solto? Se a razão que justificou a prisão dele já acabou, se a instrução do processo já terminou. Eu publiquei uma análise aqui no canal mostrando como todos os advogados que atuam no julgamento dessa ação do golpe, eles estavam todos defendendo que a prisão do Braga Neto fosse revogada. Afinal de contas, a instrução do processo já acabou e Braga Neto não oferece mais nenhum risco para o julgamento. E a especulação, a discussão sobre por que razão que o Moraes não soltava Braga Neto era a seguinte. Opção 1. Moraes quer impor o máximo de constrangimento e sofrimento possível a Braga Neto e mandar recados aos demais réus e investigados. Opção 2. Moraes voltou pro Tinder da delação e espera uma delação de Braga Neto para resolver a delação desastrosa aí do Mauro Cid. Mas agora, gente, com essa revelação que foi trazida aqui pela Malu Gaspar numa coluna do Globo, tudo ficou mais claro. Vem aqui ler comigo e no final eu vou te mostrar como que tem até ministros do STF que estão incomodados com isso aqui. Como Alexandre de Moraes acelerou em um mês o julgamento que pode levar à prisão de Bolsonaro. A matéria, gente, começa falando que a prisão do Braga Neto, que já tem mais de 6 meses, causou um efeito indesejado para os demais réus da ação do golpe. E qual é o efeito que é esse, hein? Vamos conferir aqui, ó. Como o processo está chegando à reta final com o réu preso, a lei manda que não sejam contados os prazos do recesso do judiciário, o que vai acelerar em um mês a realização do julgamento na primeira turma do STF. A análise do caso deve acontecer entre o fim de agosto e a primeira quinzena de setembro, na avaliação de advogados que atuam diretamente no caso, que foram ouvidos reservadamente pelo blog. Vocês entenderam, pessoal? Entenderam? Com o réu preso, o Moraes ele conseguiu acelerar em um mês o processo do golpe. Ele conseguiu abreviar em um mês o tempo para prender o Bolsonaro. Porque quando tem réu preso, o processo não para no recesso judiciário de julho. Ou seja, ele conseguiu encurtar em um mês o prazo para que Bolsonaro seja preso, o que todo mundo sabe que é o objetivo final, tanto do Moraes quanto do Supremo. Não porque eu estou dizendo isso ou porque a gente está deduzindo ou inferindo isso, não. Porque os próprios ministros falam isso abertamente na imprensa, dia sim, dia também. Quantas vezes que eu já denunciei aqui no canal para vocês as declarações em off dos ministros na imprensa, dizendo que o Bolsonaro já estava condenado e que ele seria preso no mês X ou no mês Y. A vontade deles de prender o Bolsonaro é tanta que eles não vão nem descansar no recesso de julho. Olha aqui comigo, ó. Moraes decidiu que, no caso da trama golpista, os prazos processuais não serão suspensos durante o recesso do Supremo de 2 a 31 de julho, em virtude de se tratar de uma ação penal com existência de réu preso. Ou seja, a prisão de Braga Neto foi a justificativa para não congelar o andamento do processo durante o período de descanso dos magistrados. Isso, gente, porque tanto o regimento interno do STF como o Código de Processo Penal prevêem que quando existe um réu preso numa ação penal, não existe a suspensão dos prazos. Ou seja, se o Braga Neto não estivesse preso, aí o julgamento da ação do golpe ficaria parada por mais ou menos um mês durante o recesso. Pois é. O jornal O Globo estima que a sentença sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro de outros acusados deve sair até meados do mês de setembro, antes da posse do Edson Fachin na presidência do STF.
A cerimônia de troca de comando está marcada para 29 de setembro de 2025. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes assumirá a vice-presidência do tribunal, inclusive a decisão de manter os prazos durante o recesso de 2 a 31 de julho. Partiu de Moraes esta decisão. O magistrado justificou que a medida com base do regimento interno do STF e no Código do Processo Penal que permite o andamento processual em caso de réus presos. Assim, a prisão de Braga Neto se tornou peça-chave para a manutenção da velocidade no processo. Na prática, na Corte eliminou o tempo de pausa previsto para julho e deu início a prazo das alegações finais. A Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para se manifestar sobre o caso. Vou ver mais um pouquinho aqui do Deltan. Ganhando tempo para Bolsonaro e para os demais réus. Como tem réu preso, aí o julgamento vai ser acelerado. Então Moraes precisava de um réu preso para ele fazer isso acontecer. E o bode expiatório foi o Braga Neto. Só que até dentro do Supremo tem gente criticando isso que o Moraes está fazendo, achando errado, achando absurdo. Dá uma olhadinha aqui, ó. O andamento acelerado, no entanto, é alvo de críticas de uma ala do STF que não atua na órbita de Moraes. Aspas, acho precipitado. Não estamos seguindo a ordem cronológica de chegada dos processos, fecha aspas, critica o ministro do STF que foi ouvido reservadamente pela equipe da coluna. Gente, que novidade, hein? Moraes não respeita nem a Constituição, nem as leis. Vai respeitar então a ordem cronológica de chegada de processo do Supremo? Ah, me poupe, né? Eis o prazo para que Bolsonaro seja preso, o que todo mundo sabe que é o objetivo final, tanto do Moraes quanto do Supremo. Não porque eu estou dizendo isso ou porque a gente está deduzindo ou inferindo isso, não. Porque os próprios ministros falam isso abertamente na imprensa, dia sim, dia também. Quantas vezes que eu já denunciei aqui no canal para vocês as declarações em off dos ministros na imprensa, dizendo que o Bolsonaro já estava condenado e que ele seria preso no mês X ou no mês Y. A vontade deles de prender o Bolsonaro é tanta que eles não vão nem descansar no recesso de julho. Em seguida, o delator Mauro Cid também terá 15 dias para apresentar sua versão. Por fim, os demais réus terão igual prazo. Como os períodos são sucessivos, essa etapa deve ser concluída em 45 dias. A rapidez, no entanto, incomodou o ministro da Corte. Um deles, ouvido sobre anonimato pelo Globo, avaliou que o caso não segue a ordem cronológica do outros processos e classificou o ritmo como precipitado. Contudo, Moraes rejeitou o pedido da defesa de Braga Neto para atender o prazo das alegações finais para que a complexidade do processo não justifica o atraso de novo. Braga Neto foi preso em 14 de dezembro de 2024, acusado de tentar interferir nas investigações ao buscar acesso à delação de Mauro Cid. A defesa argumenta que, com o fim da fase de coletas de provas, não há mais razões para mantê-lo preso. Você que ficou aqui até o final, logo voltaremos com mais notícia. Fica com Deus, compartilhe este vídeo com mais pessoas e tchau.